Chama de Ferro, da autora Rebecca Yarros, é uma obra que vai muito além da fantasia. Embora use dragões, academias militares e reinos como pano de fundo, o livro fala essencialmente sobre algo profundamente humano: o processo de se tornar consciente dentro de um sistema que depende da inconsciência para funcionar. No início da jornada, Violet Sorrengail está inserida em uma estrutura educacional rígida que valoriza obediência, desempenho e sobrevivência acima de reflexão, empatia e questionamento. Isso não é apenas um cenário fictício. É um espelho de muitos sistemas educacionais reais que treinam pessoas para seguir regras, repetir conteúdos e competir, mas raramente para pensar criticamente sobre o próprio sistema que as forma. Violet começa como alguém que aprende para se encaixar, não para compreender, para passar, não para transformar, para sobreviver, não para questionar. Quando ela descobre que a realidade que lhe ensinaram é uma construção manipulada, não ocorre apenas uma revelação externa, mas uma revolução interna. Ela percebe que aquilo que chamava de educação era também uma forma de condicionamento, que aquilo que chamava de informação era também uma forma de seleção narrativa. Esse momento é equivalente ao que acontece quando alguém começa a questionar os próprios valores herdados, as crenças transmitidas pela família, pela escola, pela religião, pela mídia ou pelo Estado. É um momento desconfortável, porque ele quebra o senso de pertencimento. Questionar o sistema é, muitas vezes, questionar o próprio lugar no mundo. A obra nos mostra que sistemas de poder raramente se sustentam apenas pela força. Eles se sustentam principalmente pela aceitação, pela internalização de normas, pela naturalização de hierarquias, pela repetição de narrativas que transformam escolhas políticas em fatos naturais. Isso é visível na política, quando desigualdades são apresentadas como mérito, quando privilégios são tratados como merecimento e quando injustiças são explicadas como inevitáveis. É visível na mídia, quando certos temas recebem destaque constante enquanto outros são ignorados. É visível na educação, quando algumas perguntas são incentivadas e outras são desencorajadas. Chama de Ferro expõe esse mecanismo de forma simbólica. O reino não precisa vigiar todos o tempo todo. Ele precisa apenas que as pessoas acreditem na narrativa que ele constrói. E as próprias pessoas passam a vigiar umas às outras. Isso se conecta diretamente à psicologia social. Experimentos clássicos mostram que seres humanos tendem a obedecer à autoridade mesmo quando isso entra em conflito com seus valores pessoais. Tendem a se conformar ao grupo mesmo quando sabem que o grupo está errado. Tendem a silenciar quando falar implica custo social. Violet começa a perceber que o maior instrumento de controle não é a violência, mas a normalidade. Quando algo injusto se torna normal, ele deixa de ser percebido como injusto. A chama representa exatamente o oposto disso. Ela representa a capacidade de estranhar aquilo que todos tratam como natural. Representa a pergunta que interrompe o hábito. Representa o desconforto que quebra a rotina. O ferro representa aquilo que é rígido, estruturado, estável e repetitivo. Ele não é mau em si, mas é indiferente. Ele existe para se manter, não para servir. Violet se torna essa chama dentro do ferro. Ela passa a enxergar as estruturas, não apenas os papéis dentro delas. Ela passa a ver o sistema, não apenas as tarefas. E isso a coloca em conflito com tudo ao seu redor, porque sistemas não gostam de ser vistos. Eles funcionam melhor quando são invisíveis. Sua relação com Xaden aprofunda esse conflito. Ele representa alguém que já viu o sistema e escolheu navegar dentro dele, usando-o estrategicamente. Violet representa alguém que, ao ver o sistema, começa a questionar sua legitimidade. Esse é um conflito clássico entre reforma e ruptura. Entre mudar por dentro ou desafiar por fora. Entre pragmatismo e idealismo. Entre adaptação e transformação. Nenhum dos dois está completamente certo ou errado. Ambos enfrentam dilemas éticos reais. Mudar por dentro exige concessões. Romper exige riscos. O livro não oferece respostas fáceis. Ele apenas mostra o peso dessas escolhas. E isso é profundamente didático, porque nos ensina que consciência não traz conforto. Traz responsabilidade. Uma vez que você vê, você não pode mais fingir que não vê. Chama de Ferro é sobre esse ponto sem retorno. O ponto em que alguém deixa de ser apenas produto do sistema e passa a ser agente dentro dele. E isso é assustador, porque exige que você abandone a proteção da obediência e assuma o risco da escolha. No mundo real, isso aparece quando alguém questiona sua profissão, sua cultura, sua ideologia, seu consumo, suas relações. Quando percebe que certas coisas só continuam existindo porque ninguém as questiona. Isso pode gerar solidão, pode gerar conflito, pode gerar exclusão, mas também é o início da liberdade.
O livro nos mostra que amadurecer é aceitar que o mundo não é justo, mas que isso não nos isenta de agir. Que o sistema não é perfeito, mas que isso não nos libera da responsabilidade. Que ver não é suficiente. É preciso decidir o que fazer com aquilo que se vê. E Violet decide não se calar. Ela decide não aceitar que o mundo seja apenas aquilo que lhe disseram que ele é. Ela decide que conforto não vale mais do que verdade. E isso a transforma em algo perigoso para qualquer sistema que depende da obediência inconsciente. No fim, Chama de Ferro é uma história sobre despertar. Sobre o momento em que alguém deixa de perguntar o que é permitido e começa a perguntar o que é certo. É sobre entender que nem toda lei é justa, nem toda tradição é legítima, nem toda autoridade é moral. É sobre perceber que o mundo muda não quando as pessoas são obedientes, mas quando se tornam conscientes. E Violet, ao aceitar a dor da lucidez, se transforma não apenas em uma guerreira, mas em algo muito mais raro. Alguém que pensa, alguém que sente, alguém que escolhe. E isso, mais do que qualquer dragão ou qualquer arma, é o que tem poder real para mudar o mundo.